Olá, meu nome é Sérgio Bezerra e hoje nós vamos falar um pouco sobre a Covid-19 e o aumento da ideação suicida. Nós sabemos, de acordo com dados do Ministério da Saúde, que no Brasil cerca de 32 pessoas por dia cometem suicídio, pelos mais diversos motivos. Uma das coisas que a gente tem que atentar neste momento de desconexão social é a tentativa de perceber o outro da melhor forma possível. A gente precisa se perceber enquanto pessoa que está longe dessa conexão social tradicional, que é o contato dia a dia com as pessoas, e passamos a viver dentro de casa. Alguns vivem com sua família, alguns moram sozinhos e estavam acostumados no dia a dia a ir para o seu trabalho, a ir numa esquina, no supermercado, a encontrar um grupo para conversar, às vezes, principalmente situação de um aposentado que gosta de ir numa praça, jogar um dominó, conversar com um amigo e de repente se vê numa situação de solidão e isolamento social. Isso aumenta as pressões em relação ao nosso emocional. Essa desconexão social aumenta o nosso medo. E aí a gente vive uma crise política, a gente vive uma crise econômica e as pessoas começam a perder a sua condição de subsistência. O medo de não ter o que comer, o medo de perder o seu trabalho, a angústia de já ter perdido o seu emprego. E isso mexe completamente e diretamente com o emocional. Para que vocês tenham ideia, no estado de Pernambuco, nesse período, os casos de tentativa de suicídio aumentaram em 50%. E isso é algo muito sério. Às vezes eu não consigo falar com ninguém. Às vezes eu não consigo me abrir. E aí é quando eu indico para você o número do CVV, 188. Mais de 4.000 voluntários no Brasil inteiro, 24 horas por dia, pronto para ouvir você. Seja o que for que você gostaria de falar. Não precisa dizer que está com vontade de tirar a vida. Você pode nem estar com a ideação suicida, mas quer conversar com alguém. E às vezes, alguém que você conhece, você não se sente à vontade. Mas alguém que você não conhece, que está preparado e vai te atender sem julgamento, isso pode te ajudar bastante. Então, em tempos de Covid, de isolamento social, a ideação suicida, ela tem aumentado muito em nossos dias. E aí, como proceder? O que é que a gente precisa fazer? Se não for conosco, como a gente perceber que o outro pode estar passando por isso? Para que vocês tenham uma noção do que acontece, há uma depressão que é chamada de depressão sorridente. É aquela depressão que o indivíduo ele não mostra o que está acontecendo. Ele sorri, ele brinca, ele faz as suas atividades normais, você não percebe. Porque nós achamos que a pessoa depressiva é aquela que se isola, fica dentro de um quarto, não quer conversar com ninguém. Esse é um tipo. Aí uma depressão geralmente que a gente chama de depressão mais profunda, mais aguda, mas existem aquelas pessoas que não demonstram e aí a gente não percebe. Quando a gente menos espera, essa pessoa tirou a vida. E aí quando a gente diz, fulano de repente tirou a vida. Na realidade não foi de repente. Ele mostrava sinais que nós não percebíamos. E neste momento de confinamento, de isolamento dentro das nossas casas, às vezes nós estamos sozinhos e aí não tem ninguém que perceba esses sinais. Mas se você tiver com alguém, estiver percebendo algum sinal, você ajude, pergunte se ele precisa de ajuda, diga que está próximo, diga que quer ajudá-lo e principalmente não o julgue. Não diga para ele que isso é uma besteira, não diga para ele simplesmente que isso vai passar e que vai voltar tudo ao normal, porque o indivíduo, quando está cometido desse processo da ideação suicida, ele não vai perceber o mundo como alguém que não está com essa ideação percebe.
Alguém que está normal percebe o mundo de uma maneira. Alguém que está com ideação suicida, o mundo se torna completamente diferente. Então, eu digo para você, tenha cuidado com o seu emocional, mas também, se puder, ajude o outro a enfrentar esse momento tão difícil que é esse momento de isolamento, para que nós possamos diminuir no Brasil a quantidade de pessoas que morrem por suicídio. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.